Olá, gente, boa noite, pessoal do YouTube, boa noite, pessoal do Escola da Liberdade, que está aqui com a gente no Zoom, assistindo esse nosso bate-papo. Eu resolvi agora trazer um pessoal muito legal para o Escola da Liberdade, para o canal do Escola da Liberdade, que falam a mesma linguagem que eu falo aqui, ou seja, uma visão unificada, tá? E dentro dessas pessoas, eu conheci uma pessoa muito legal, que é essa pessoa que eu vou apresentar aqui para vocês hoje no canal, que é um professor de yoga. E dentro da yoga, existe uma vertente da yoga que trabalha com essa parte da unificação da mente, que eu achei muito interessante, né? Vendo o trabalho dele, vendo o Instagram dele, vendo o canal, eu vi que, na verdade, ele estava falando as mesmas coisas que eu falo aqui no meu canal. Só que dentro do Vedantismo, que é mais a linha do que ele estudou dentro do yoga, né? Mas é isso, então vou apresentar para vocês. Seja muito bem-vindo, amigo querido Bruno Castro. Boa noite. Olá, obrigado. Legal. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Então, eu queria, assim, para iniciar, a gente estava falando até sobre isso, porque a gente fez uma pré-pauta, né, sobre as coisas que a gente ia falar. A Elzinha está dando boa noite para o Bruno, está falando boa noite, Bruno. Uma das pautas era uma coisa que eu não sabia, né, que foi o que, na verdade, me surpreendeu. Talvez não seja surpresa para todo mundo, se alguém aqui já sabia disso, mas para mim era novidade. Dentro do yoga existe uma parte que é voltada para essa unificação da mente. Se você puder me falar um pouquinho sobre isso, a gente puder falar sobre isso, por favor. Tá. Antes da gente começar, só perguntar. Eu vi que tem algumas pessoas aqui que estão com o vídeo desligado, né? Mas não tem problema. Só para confirmar aqui, tem a Cláudia, a Cris, a Elza, a Fátima, Gisele, Jaqueline. Elas ficam mesmo. Aliás, eu não sei nem se isso vai aparecer no vídeo oficial, se isso aparece no Zoom, entendeu? Por isso que elas Não, só ficam. para eu saber que as pessoas estão aqui realmente. Não, elas estão. Às vezes elas estão assim, tipo, lavando louça e ouvindo. Tô brincando, sacanagem. Mas Mas agora, tá às vezes elas certo. não gostam de aparecer, mas é assim, eu já acostumei. Algumas Eu gostam, adoro, outras não. eu adoro fazer as coisas dormindo também. Eu boto uma meditação guiada e vou dormir e fico recebendo as informações. Sim. O que eu queria perguntar antes de expor aqui, das pessoas vendo aqui, vocês podem fazer um sinal na tela de positivo ou negativo, se vocês já conhecem o yoga, só para eu entender. Tá, todos, alguns não, a maioria sim. Já praticaram yoga? Já praticaram, Um Margarete, pouquinho, alguns Marina? já. Sim. Tá. Então tá bom. Tem mais gente com o vídeo aberto aqui, ó, que eu não tinha visto. A Ligiane, Gisele, Manu, Cris, Cláudia. Legal. Tá. Você perguntou exatamente? Eu perguntei, na verdade, e eu gostaria que a gente começasse falando sobre isso, sobre... Você me falou que tem uma parte da yoga que eu achei super interessante, eu super concordo, que é o yoga gourmet. Não, sacanagem. Só para fazer umas piadinhas aqui, né? Que é o yoga gourmet, né? Que é aquele yoga da performance, que é muito legal também, né? Para quem é afim desse tipo de yoga. E tem um yoga que trabalha com a prática, mas tem o estudo também do Vedantismo, que traz o trabalho da mentalidade unificada. Era isso que eu queria falar com você um pouquinho. Tá. Então, para a gente começar, esclarecendo alguns termos, né? A palavra yoga ela é muito ampla e ela pode denotar muitas coisas. Sim. É preciso deixar claro também que existem várias linhas de yoga. Fazer essa analogia, como no cristianismo, nós temos várias vertentes de cristianismo, no yoga você tem várias linhas e formas de se praticar esse sistema, tá? Legal. O que a Marcela está falando, que a gente conversou um pouco, é que
para quem nunca estudou yoga, para quem nunca teve contato com o yoga, fica o estereótipo dele, o arquétipo dele são as posturas, né? Então, quando a gente fala em yoga, as pessoas já trazem, a primeira referência que elas têm na mente delas é sobre as posturas, aqueles que a gente chama de asana. A palavra asana em sânscrito significa postura. Outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro também é tudo que eu vou falar aqui é a partir da minha percepção, não é nenhuma verdade absoluta. Tá? Eu já até mencionei para Marcela, eu não sou especialista em nada, mas eu estudo por conta e muito de acordo com a minha autopercepção. Não é que tem yoga disso e yoga daquilo, né? Como até a Marcela mencionou aqui, tem o yoga gourmet, tem o yoga... É piada, tá? Era piada. Sim, sim, mas as pessoas dividem isso, né? Tá. Porque a própria palavra yoga, que em sânscrito ela vai denotar, o termo mais próximo disso seria unir, ou algo que está junto. Então, yoga em si não é a prática de posturas nem a prática de asanas, isso se chama yogasanas. É uma das formas de se trabalhar dentro desse sistema, né? Tem várias formas, uma delas é essa. O yoga, em última instância, ele é um estado de consciência. Que estado de consciência é esse? É onde a consciência individual, que nós vamos chamar dentro do yoga de jiva, ela se reconhece como a consciência universal. Seria o espírito, ou o Sim. cosmos, o universo todo. Uhum. Seria a consciência. Bom, então, dito essas diferenças, dentro das linhas de yoga que nós temos, uma delas, uma escola de pensamento, é a Advaita Vedanta, que é o que vocês vão se familiarizar aqui, porque já estudam o SEM, que é o curso em milagres. Sim. O que essa linha de yoga ela traz como base? De que tudo o que é manifestado pela percepção que nós temos, vamos falar aqui do mundo planeta Terra, tá? Para ser mais fácil para a gente entender. Tudo que é manifestado é o não manifestado se manifestando como uma ilusão, que é um princípio que é dado no curso em milagres. Sim. Essa ilusão, dentro dessa tradição de yoga, se chama Advaita Vedanta. A palavra Advaita Vedanta significa não dualismo, aquilo que não é dual. Por quê? Em contrapartida, o que é dual é ilusório. Tá? Estou tentando construir aqui a linha de Não, tá pensamento. ótimo. Estou achando muito bom. É isso aí. Então, essa visão não dual, que essa linha de yoga específica traz, é de que aquilo que você pensa que na verdade, é uma ilusão. É o que eles chamam de Maya. Maya é o mundo criado pela mente com esse senso de separação, que é o Sim. local da onde nós estamos agora. Uhum. Nós só nos enxergamos e criamos toda essa realidade material que parece ser igual para todos, existe uma comunhão em um nível entre todas as consciências, de que fica criando e recriando essa mesma materialidade. E o que seria o samadhi, que é o objetivo final da prática de yoga, isso incluindo as outras linhas de yoga também, que é o estado de iluminação, que seria o próprio estado de yoga. Quando a sua mente individual, a sua consciência, que nós poderíamos chamar de ego, ele se dissolve e essa dissolução ela se torna o oceano, que Sim. seria o próprio espírito, a própria consciência, que só existe uma, não existe outra. Tá, já queria te fazer uma pergunta. O samadhi, ele pode ser experienciado e não se manter no samadhi, né?
Ou o Pode. Samadhi só é usado para a iluminação, esse termo? Não, ele tem vários níveis. Tem vários níveis. Tem alguns níveis, não muitos, mas tem alguns níveis. Um que, por exemplo, a pessoa experimenta, mas ela volta. E tem um outro que ela experimenta e fica. Tá. Tem muitos mestres que já passaram por aqui, mestres dessa linhagem de yoga, que se iluminaram e não perderam a iluminação. O que acontece também é que todos nós experimentamos isso, mas sem saber e sem nos dar conta, muitas vezes durante o nosso período de vida, que são coisas que a gente não consegue explicar. O que a gente também está tentando falar aqui é explicar o que não dá para explicar, né? Então, o que os grandes mestres que ensinam essa forma de pensar são apontamentos. Sim. Como diz o Krishnamurti, a própria ideia não é a coisa em si. Então, a gente está falando vários termos, mas esses termos, eles vão apontar para algum lugar. O tal que é expresso não é o tal verdadeiro. Isso, exato. Muito legal. Tá bom, eu te cortei. Você estava falando do Samadhi, né? Que eles experienciam isso para chegar ao Samadhi, né? Tá. Isso, tem basicamente 6 linhas de yoga, 6 linhas de pensamento, escolas de pensamento. Uma delas é a Advaita Vedanta. Qual que é a principal diferença entre uma e outras? É que nessa escola de Advaita Vedanta, é o caminho que você vai fazer para chegar no lugar da iluminação. Para a Advaita Vedanta, não há nada que você precise fazer, porque não dá, segundo o pensamento, não dá para você se tornar algo que você já é. É simplesmente uma questão de reconhecimento. Por isso que ele se assemelha muito ao Zen. O Zen ele traz vários exercícios. No Advaita Vedanta também existe o caminho sem esforço, ele existe um certo esforço até que você fique sem esforço. Por quê? Qual que é esse esforço? É de trazer a verdade, trazer à luz a ignorância que nós decidimos, escolhemos por alguma razão continuar mantendo. E outros caminhos de yoga que vão seguir e vão falar assim, você vai ter que fazer isso, e mais isso. São várias ferramentas, purificação, restrição sexual. Tem várias questões que se parecem muito com uma religião. Já de Advaita Vedanta, não. Porque tudo é uma questão de um posicionamento mental. Sim. Tem uma pergunta aqui já para você, que acho que dá para a gente colocar aqui. A Elza está perguntando, é possível usar técnicas ou práticas de yoga para alcançar e permanecer no Samadhi? Boa pergunta. Pois é exatamente o que eu estava falando. Tem algumas linhas que vão dizer para você que sim, que você vai precisar fazer determinadas coisas, determinadas ferramentas, tanto de práticas corporais como práticas psíquicas, de você trabalhar sua mente em determinada direção, e vai, com o tempo e com muita prática, tanto que tem pessoas que fazem isso, então elas abdicam da própria vida e vão para um morro, para uma montanha, como no Himalaia, lá na Índia, isso é muito comum, né? E ficam lá. Tem pessoas até que ficam em cavernas. Sim. Elas se isolam completamente do mundo para alcançar esse objetivo. A Advaita Vedanta ela já não segue por esse caminho. Não importa o lugar que você esteja, aonde que você está, porque a sua consciência é tudo o que você tem e você não precisa fazer nada é apenas reconhecer isso, tá? Sim. O que eu estava até explicando, falando com a Marcela mais cedo, é que as práticas corporais, elas vão te dar benefícios para a sua vida aqui, enquanto você estiver aqui. O que acontece também, que é muito comum, às vezes as pessoas não entendem, é que uma pessoa, quando ela se ilumina, ela não desaparece. Vamos supor que uma pessoa em vida aqui, nesse mundo 3D que nós estamos, ela se ilumina, ela não vai se dissolver, se desmaterializar. Ela vai continuar aqui, só que com uma tudo que nós estamos falando aqui é de acordo com uma percepção da realidade. Sim. Enquanto a nossa mente está sendo moldada pelos condicionamentos que nós temos,
e pela forma como nós fomos, ao longo de várias vidas, recriando essa imagem a partir do ego, que é uma imagem equivocada da realidade, você vai ficar recriando isso. Quando o ser se ilumina, ele passa a observar tudo a partir daquilo que é, sem nenhum condicionamento na mente, sem nenhum conceito, sem nenhum termo, é, é como se ele renascesse, mas mesmo estando aqui, isso é possível. Sim. Só que a partir desse conhecimento é mais uma relação de você compreender do que você fazer estritamente algo físico, material. Uhum. Sim. E outra coisa que a gente conversou também que é interessante, como eu falei, é a minha percepção, eu não sou dono da verdade, a minha percepção é limitada, mas o pouco que eu conheço, eu sou professor de yoga tem 2 anos, e faz 4 anos mais ou menos que eu iniciei nesse caminho. O que eu consigo perceber diante de outros professores que eu já tive contato e ensinamentos que eu obtive de outras pessoas, alunos, é possível você fazer uma vida inteira de prática de yoga e continuar na ignorância. Porque a yoga é só uma ferramenta, mas se essa ferramenta ela é utilizada para alimentar, continuar alimentando o seu ego, não vai acontecer nada. Exato. Por isso que a Advaita Vedanta vai dizer, não é exatamente o que você faz, mas é como você vê as coisas. Sim. É do lugar que você está vendo as coisas. E eu queria até completar uma coisa que você falou ali sobre a galera que ficava nas montanhas, né? Isso tem tudo a ver também com o que eu acredito e com o trabalho do um Curso em Milagres, né? Porque a proposta do Curso em Milagres é deixar a bola em jogo. Não significa que você está jogando, mas você não vai sair do jogo. Você vai continuar no jogo, mas com a mente fora dele, né? E o que acontecia muito no passado, que eu acho que agora também a mentalidade humana ela está se modificando, é que a galera ia para as montanhas e ficava lá meditando para iluminar. Só que aí o cara ficava super bem e quando ele descia para se relacionar, o inferno vinha para a mente de novo, porque não adianta, a gente tem que fazer isso no inferno, a gente tem que fazer isso aqui com as pessoas. E é muito legal, porque o Advaita, ele fala a mesma coisa que o Curso em Milagres, que é assim, não, se é para iluminar mesmo, você tem que estar bem em qualquer lugar, né? Porque o céu está na sua mente, não pode estar num lugar específico, né? Então é isso que eu queria só colocar, que é muito legal que você falou. Certo. O que mais? Tem mais alguma pergunta aí? Pergunta tem sim. Peraí, deixa eu ver. A Cris está perguntando, o Advaita Vedanta tem uma via direta não progressiva, mesmo que muitos de nós já percorremos vários caminhos na busca. Fale um pouco dessa via direta, eu não sei o que significa isso, mas você sabe do que ela está falando? Se ela quisesse explicar um pouquinho melhor, cadê eu a acho que eu Cris? entendi, mas não tenho certeza. Fala, Cris. Peraí, tá aberto seu áudio. Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Olá. Olá. Ô, Bruno, o Advaita Vedanta, assim, eu vi alguns webinars do Rupert Spira, e ele fala que tem uma via direta. Então, assim, um modo da gente relembrar quem nós somos. Porque muitos de nós, às vezes, passa por caminhos progressistas. Por exemplo, a gente, às vezes, segue um tempo, assim, pratica o yoga, de corpo, eu falo. Depois a gente trabalha com cristais, depois muitos de nós vai passando vários caminhos, né, progressistas. E ele fala que o Advaita Vedanta tem essa via direta da gente relembrar quem nós somos. Se pudesse falar um pouquinho. Tá bom. Eu acho que tem a ver um pouco com a iluminação, né? Com a gente já está iluminado aqui, né? Talvez seja isso, não sei. Enfim. Isso, tem a ver. Obrigado, Cris, pela pergunta. Como eu falei, eu não sou especialista no tema, tá? Eu não sou nenhum estudioso nesse sentido, mas o que eu pude perceber na minha percepção, quando se fala de caminho direto ou experiência direta, e tem até um autor que é o Paul Brunton, que ele fala de caminho breve, é você encurtar
esse caminho. Na verdade, no fundo, não importa essa progressão que as pessoas fazem. Eu mesmo também já passei por vários e muitas pessoas que seguem nesse caminho do Advaita Vedanta também, muito possivelmente, passaram por várias linhas diferentes. Porque quando você encontra com a verdade, ela engole tudo o resto. Porque ela tá por trás de tudo, tá? E uma coisa interessante é que a Advaita Vedanta, ela não lida com a forma das coisas. É aquilo que não tem forma, tá? Então, no caso, o caminho que você está buscando, não tem importância. Se você tiver a consciência de que aquilo ali não é a verdade última, você pode usar aquilo como uma ferramenta para você criar esse vínculo com a sua espiritualidade. Mas a experiência direta é você eliminar todos os condicionamentos da sua mente. Quando você elimina esse condicionamento, você vai entrar realmente em contato com a verdade, com aquilo que é a verdade em si, e não aquilo que tenta parecer a verdade, porque todas as tentativas que nós temos de caminhos são tentativas de se realizar a verdade, mas nenhuma delas pode, porque você não pode tocar a verdade através da ilusão. Ela sempre vai ficar recriando um looping vicioso de não reconhecimento. Esse caminho de autorreconhecimento que é o que nós vamos fazer na meditação. Sim. Pois eu vou explicar um pouquinho antes da gente começar, mas é justamente isso, é um guia para a gente, em silêncio, reconhecer. É uma tentativa também, porque o fato de eu estar falando e você estar ouvindo não significa que vai acontecer a realização, é o apontamento apenas. Tá? É uma autoinvestigação durante uma Isso. meditação, né? Tá, interessante. Ainda bem que você tocou nisso. Não sei se vocês conhecem, mas dentro dessa linha que se fala do Advaita Vedanta, uma das pessoas que é unanimemente reconhecida por outros mestres, inclusive é o Ramana Maharshi, que ele foi um mestre de yoga do século passado. Ele se iluminou por volta dos 16, 17 anos, quando ele estava tendo uma crise de pânico, e ele decidiu encarar, ele achou que era a morte dele naquele momento, então ele falou que se eu vou morrer, então eu quero ser testemunha da minha morte. E ele começou a observar todo aquele processo que ele estava acontecendo com o corpo dele, e aí, naquele momento, ele teve a sua iluminação. A partir daquele momento, ele abriu-se o que nós chamaríamos aqui do sexto chakra, a terceira visão, e ele passa a compreender a realidade da sua totalidade. Então, ele passa a ensinar isso, e o que é curioso que a maior parte dos seus ensinamentos, durante muito tempo, foram passados em silêncio. Inclusive, ele até perdeu, durante um tempo, a fala, porque ele não falava, ele só ficava em silêncio e tudo era transmitido através do pensamento, né, para os seus discípulos, as pessoas que seguiam ele. E tem vários livros dele que são editados por uma editora aqui no Brasil que chama Satsang. Eu só li um livro dele que se chama Amarra Yoga, do Ramana Maharshi, que conta todo esse espectro de como é enxergar a realidade a partir desse lugar não dual, que seria o ensinamento do Hussein. O que é legal do Hussein, que eu não vejo em nenhum outro lugar, ele é completo e ele te traz os exercícios para você. Eu acho que é uma forma muito eficaz de você conseguir sair desse lugar do ego. Ele tem uma didática, né? Ele tem um caminho que ele fala, percorra este caminho, né? Exato. Enfim, muito legal, muito legal. E tinha mais umas coisas que eu queria te perguntar, tem pergunta aqui também. A Manu pergunta assim, boa noite, Bruno. No Advaita também se pratica os asanas e pranayamas? Não. Não, Advaita é uma filosofia, né? Isso, é uma filosofia, é uma escola de pensamento. O que acontece é que as pessoas que geralmente seguem uma linha dessa, eles já vêm do yoga. Quando a gente fala em yoga, né, agora eu também me contradizo, mas quando a gente fala do yoga, é também essa parte de prática física, que aí é o que vocês já conhecem, a prática mais difundida é o Hatha Yoga, que seria essa prática de exercícios do corpo físico, de pranayamas, que são as respirações. Existem 8 aspectos, né, dessa... Posso explicar rapidinho? Por favor. Então, assim, em síntese, o yoga ele é formado por 8 pilares, que é baseado numa escola
que vem de um mestre chamado Patanjali. Muitos de vocês também já ouviram falar. Só que a linha do Patanjali não é a Advaita Vedanta. É uma linha de dualidade, onde ele enxerga o ser como Jiva, esse ser individual, distante, e que ele precisa fazer um certo esforço, uma série de... utilizar várias ferramentas de práticas para alcançar esse lugar aonde a Advaita Vedanta vai te falar, não, você já é isso. Não tem nada, você não precisa fazer nada. Então, dentro desse molde, tem 8 aspectos para você chegar na iluminação, que é o que a maioria das escolas de yoga hoje trabalham à base disso. O primeiro seriam yamas, o segundo niyamas. Yamas e niyamas são conceitos e termos para que a pessoa tenha uma boa conduta. Yamas, uma conduta em relação ao mundo, e niyamas, uma conduta em relação a você mesmo. Dentre essas, vou dar alguns exemplos. O primeiro yama, que é em relação ao mundo, é a não violência. Então, são questões éticas e morais. Não criar, não causar violência a nenhum tipo de ser, a nenhuma pessoa. Tá? Um dos niyamas, que seria a segunda parte, seria, por exemplo, o autoestudo, por exemplo. Você estudar as escrituras. Tá? Um deles também é você abster a sua sexualidade. Seria a brahmacharya. Que está muito relacionado, o yoga também vai tratar a sexualidade de uma forma bem interessante por conta da energia sexual, de como você utilizar e canalizar a sua energia sexual. Tá. Que isso também faz parte desse processo, desse caminho. O terceiro item seria pranayamas, que são respirações. O que significa pranayama? A palavra prana significa energia vital e a palavra yama, controle. Eu estou falando assim bem síntese, bem rápido. Controle dessa energia vital através da sua respiração. Não significa que a respiração, que o ar que você respira é prana, mas o ar que você respira tem prana. Tudo tem prana. E dentro desse prana, ele é formado por gunas, que são 3 qualidades. É bem extenso, né, a forma de compreensão da filosofia, né? Mas muito essas legal. 3 qualidades seriam sattva, rajas e tamas. Sattva seria a qualidade mais próxima da verdade, daquilo que é natural, daquilo que é próspero. Tamas é mais próximo daquilo que seria algo que te retarda, preguiça. E raja seria a impulsão, a motivação, aquilo que te leva num impulso. Mas todas elas precisam estar em equilíbrio. Então, todas as coisas que existem no universo são permeadas por essas 3 qualidades. Então, pranayama, nós fazemos certos exercícios de respiração para alcançar um certo nível de estado mental, estado psíquico, né? O maior deles, para nós, para quem pratica pranayama, é relaxar o corpo e relaxar a mente. São os mais fáceis de atingir. Depois dos pranayamas, que são 3, o 4 seriam asanas, a prática de posturas. A palavra asana significa postura. Então, você tem diversos, que geralmente quando você vê lá no Instagram, ou em foto, ou em livro, né? A pessoa está fazendo yoga, ela está fazendo uma postura. Mas aqui o que nós estamos fazendo também é yoga, que é um outro tipo de se determinar aquilo que é yoga, que é Jnana Yoga, o yoga do conhecimento, da busca do conhecimento. Que interessante. Não sabia disso. Sim. Legal. O quinto, o quarto é asanas, o quinto é pratyahara. Pratyahara seria a abstenção dos sentidos órgãos dos sentidos, visão, audição, tato, paladar, olfato. Quando você se abstém disso, você começa a entrar no seu mundo interior e é dificílimo, tá? Depois o sexto é dharana, que é concentração. Sem concentração não tem meditação, porque a sua mente está que nem a gente chama mente de macaco. Você fica pulando de pensamento em pensamento e não sabe lidar com isso. Sim. Depois do sexto, o sétimo é dhyana, que é meditação, e depois samadhi, que seria o estado de iluminação. Esses seriam os 8 passos, a base para que você possa alcançar esse estado de iluminação, que a Advaita Vedanta vai falar, não, você não precisa de nada disso. Se você quiser fazer, ok, você pode fazer, mas você já é um ser iluminado. Você já é aquilo que você supostamente está tentando se tornar. Sim.
Sim, isso é muito legal, né? Porque corta um caminho, é que nem um É, curso em milagres, né? Tipo assim, não, é, vamos cortar esse caminho todo, não fica falando de quinta dimensão, de quarta dimensão, de mestre aqui, vamos direto isso, para entendimento do que a gente é, porque a gente já é isso, né? Não precisa de todo esse caminho, porque esse caminho não existe, né? Esse caminho foi inventado por isso, nós, ele não existe. E foi inventado justamente para a gente se distanciar do que a gente é. Então, o Vedanta isso. e o Curso em Milagres, que, aliás, eu estava até falando para o Bruno, o Curso em Milagres já foi chamado de o Vedanta cristão, não sei se vocês sabiam disso. Então, até lembrar onde que está isso, onde está escrito isso, que foi chamado de Vedanta cristão, porque é isso, né? É o que a gente Sim. já é. Vamos direto para a última instância do entendimento. Isso que eu gosto. Espiritualidade Isso. hardcore. É, ou a não espiritualidade, né? Isso, boa, boa, boa. É, E que mais? Deixa eu ver se tem perguntinhas aqui. Eu falei hoje à tarde com vocês sobre um assunto super legal, que é algo que sempre me perguntam no canal. Eu falei, pô, tem um amigo para falar sobre isso, agora eu não vou ficar sozinha nessa. Que é, é, porque é algo que já me perguntaram muito, eu nunca falei sobre isso no canal, que é sobre alimentação. É algo é, bem polêmico, é algo que muita gente vira, né, o nariz para isso, que eu acho uma bobagem, né? Essa coisa de, se eu como carne, eu não sou espiritualizado. Se eu não como carne, eu sou espiritualizado. Se eu como carne, eu estou no limbo, né? Nossa, eu sou o pior dos seres. Eu queria que você me falasse um pouquinho a sua visão, que eu sei que é parecida com a minha, por favor. certo. É, e até quando eu falo isso, algumas pessoas se chocam, né? Porque eu não sou vegano. Não, nada contra, né? É, Veganismo, acho legal. não, é só, a gente vai construir aqui o entendimento, né? Porque não importa mesmo o que você é, né? No fundo, se você levar em consideração onde a gente vai chegar. Eu não gosto de trazer o que eu sou, né? Quando alguém me pergunta, que as pessoas gostam de falar, né? Ah, Uhum. nossa, é vegetariano, né? Você é vegano, você é isso, você é aquilo. Eu não sou nada, porque eu como aquilo que eu acho que eu tenho que comer, porque cada pessoa tem um histórico, tem uma você tem uma carga dentro de você que vai te conduzir. Se você estiver atento a isso, vai te conduzindo para aquilo que você tem que comer ou não. Não estou falando que a gente deva, de fato, negar os aspectos de por que as pessoas buscam alimentação vegana ou vegetariana, não, mas é mais olhar para dentro. Então, quando alguém pergunta, eu não sou nem isso nem aquilo, porque nesse momento, por exemplo, eu não estou comendo carne. Mas, como eu expliquei para Marcela, outro dia eu fiquei com vontade e comi. Eu mais observo o meu corpo e aquilo que eu sinto em relação do que simplesmente sustentar uma ideia. Eu quero estar mais presente na realidade do que fora dela, ficando só permeado pelas próprias ideias. Uhum. Porque as ideias, elas não, né, como diz Krishnamurti, é a coisa em si. Por que eu estou dizendo isso? Porque de nada adianta, por exemplo, que a gente discutiu isso também nesse tema, por exemplo, você levantar a bandeira de ser vegano, e como eu falei, não tem, cada um faz o que quiser, não importa, mas eu só vou colocar o tema aqui. Você levanta a bandeira de você é vegano, você não come carne porque por conta da violência que é causada nos animais. Mas você pega essa violência e você não está nessa violência de comer a carne do animal que foi injustamente abatido, etc. e tal. Mas você causa violência com o discurso, ou você causa violência, antes de tudo, na sua forma de pensamento. Por quê? Porque tudo que está acontecendo aqui está sendo alimentado pelas formas de pensamento que as pessoas têm, não importa do que você pensa. O seu pensamento ajuda a criar todo e sustentar isso que nós chamamos de ilusão ou de realidade. Então, quando você fala, por exemplo, que você é vegano, mas que ao mesmo tempo você critica e julga as outras pessoas, você já está cometendo atos de violência.
Eu não vou entrar no mérito, mas assim, seria só transferir o lugar da culpa. E que esse é o grande problema, que eu acho que impede as pessoas de crescerem e verem a realidade como ela é. Um desses fatores é a culpa que é gerada dentro delas mesmas, e elas ficam alimentando isso o tempo inteiro. Então, eu vou compartilhar com vocês o que eu aprendi e que para mim fez sentido, e que não tem que ser exatamente levado pelas outras pessoas, mas é o que para mim faz sentido. Foi ensinado pela Louise Hay, que foi uma estudante de espiritualidade e metafísica americana, que criou, Professora desenvolveu um também, né? método. Professora, você pode curar a sua vida. E eu aprendi com ela, no livro dela, de que toda vez que eu for comer um alimento, não importa o que é exatamente esse alimento, mas que eu devo agradecer, ser grato verdadeiramente por ele, porque, de alguma forma, esse alimento está deixando de ser o que ele é para alimentar a minha vida. Então, quando eu faço isso, eu, de alguma forma, modifico o estado energético daquilo que eu estou fazendo e, principalmente, do que eu emano como pensamento. Muito bom. Ou, por exemplo, se eu não quiser comer carne e estou odiando comer aquilo que eu estou comendo, eu estou continuando a alimentar, entende? O sistema do pensamento humano Sim. que gera a violência. E não estou falando da violência só do animal, mas a violência que parte da mente, porque ela ajuda a manter esse estado de ignorância. Sim, porque Por na isso que no verdade final das contas... é hipocrisia, né? Porque a pessoa tá lá, não, eu não vou maltratar, não vou comer um animalzinho, mas maltrata o porteiro, maltrata a família, entendeu? A ideia, maltrata a si mesmo. a raiva ainda está na mente. Na verdade, Sim. o nosso trabalho, né, acima de tudo, o que eu sinto que é principalmente quem está falando sobre mentalidade unificada, é retirar essas ideias da mente e para a causa, né? E não para a consequência de ver aquilo que está, né, sofrendo e ir lá retirar o sofrimento daquilo que está sofrendo. Mas de onde parte o sofrimento? Parte da minha mente. É aqui que eu tenho que limpar. Senão a coisa não vai se resolver. A ideia de destruição, ela está aqui, né? E uma outra coisa também é que as pessoas também não comem carne. Veja, eu sou exatamente como você. Às vezes eu como, às vezes não como, depende do momento. Já passei bastante tempo sem comer também, não senti a vontade. Às vezes também tenho vontade, mas eu sinto que tem uma ideia também de comer, não comer a carne para se sutilizar, né? Como uma forma de ascensão, de expansão de consciência. Eu não vou comer carne porque carne contém vibração baixa do animal que estava sofrendo quando morreu, né? Mas aí não adianta nada, a pessoa não come a carne, mas está ainda nessa ideia na mente de raiva, né? E de ataque, de sofrimento. Então não muda absolutamente nada, né? Então, interessante essa visão. Ela é uma visão polêmica, né? Porque muita gente pode virar o nariz para isso, mas eu penso assim também, e até agora, pelo menos, né? Não sei se isso vai mudar. Eu tenho uma pergunta aqui para você. Desculpa, pode falar. Não, só complementar, porque como você falou, todos os conflitos que existem, que eu vejo no mundo, eles estão dentro da minha própria consciência. Sim. Quando eu resolvo os problemas que estão em mim, você resolve os problemas do mundo. O que a gente, o encorajamento que eu faço para as pessoas é parar um pouco de fazer o julgamento para fora e observa o que você sente quando você realmente está querendo comer isso. Não importa se é a carne ou não, mas o que você sente quando você está comendo isso. Primeiro você tem que ser coerente com você mesmo. E aí depois, cada pessoa tem uma forma de perceber as coisas, né? E aí, quando você for verdadeiro com você mesmo, eu acho que o caminho para você estar na verdade, e aí isso, em última instância, não vai importar mesmo se é o que você come, mas é o estado que você mantém mental. Sim. Que não pode ter, que não vai ter culpa nenhuma, que não vai ter nenhum tipo de raiva. A raiva é a culpa, né? Sim, com certeza. Muito legal. Ó, a gente está com 45 minutos de conversa. Como a gente vai fazer em 10 minutos de respiração e depois mais 10 de meditação, a gente pode Podemos fazer 5 de respiração. Então beleza. Então dá para você responder mais uma pergunta aqui, antes da gente começar? A Elza perguntou, Bruno, qual o caminho que você percorreu para chegar ao Vedantismo? Como foi que você conheceu o Vedantismo? Certo. Eu vou responder essa, mas eu vou responder
eu vou falar uma outra coisa que a gente conversou já tarde também, né? Porque todo o caminho meu do yoga, apesar de ser pouco tempo, mas ele de uma certa forma não me levou até a compreensão que eu tenho hoje em relação ao não dualismo, em relação àquilo que o Sen também traz. Primeiro porque eu acredito que todos nós já temos o contato dessa informação porque é aquilo que nós somos, né? Quando alguém vem e te relembra disso, é porque aquilo já está, você já é aquilo. Então, se você já é aquilo, não tem como eu chegar nesse lugar. É só uma lembrança. Bom, teve algumas pessoas que me ajudaram a chegar no Vedantismo. Bom, vai ser difícil lembrar de todos agora, porque eu não fiz isso antes, mas, bom, as primeiras, assim, que eu consigo lembrar, o professor, o mestre Janderson, mas para quem conhece ele é o Prem Baba, né? O Prem Que Baba, legal, eu adoro o Prem Baba, adoro. Eu nunca tive contato pessoal com ele, mas já recebi muito ensinamento dele através do satsang, das palestras que ele dava. Então, eu cheguei muito nisso com ele, Prem Baba. Indispensável para mim foi Hélio Couto, só que Hélio Couto não fala disso. Hélio Couto ele fala de um outro lugar, mas que é a mesma coisa. O Hélio Couto assisti, ele tem uma série de vídeos gratuitos no site dele, eu assisti quase todos, que são bem impactantes, e o principal deles, que é a meditação que eu vou fazer com vocês agora no final, que é o Muji. O Muji é um mestre ainda vivo, que está lá em Portugal, como vocês já conhecem. Ele é discípulo do Papaji, que Papaji era discípulo de Ramana Maharshi, que é esse que meio que revolucionou na nossa modernidade, trouxe novamente esse conhecimento da Advaita Vedanta, trouxe à tona essa prática não dualista. Então, o que eu vou... Não sei se explicou exatamente, mas Sim. a prática de guia que nós vamos fazer de meditação vai ser baseado num texto do Muji. Tá, que eu fiz uma transliteração daquilo que ele fez e vou fazer com vocês. Ótimo, fantástico. Bom, vamos lá então, muito legal, muito bom. Vamos lá. Pranayamas. Tá, então vamos dar sequência. Com você. Tá. Marcela, você consegue me liberar para eu compartilhar a minha tela aqui? Sua tela não está compartilhada? Deixa eu ver. Compartilhar a sua tela. Peraí. Se você me liberar, porque vocês não vão precisar olhar para a tela, é porque eu vou colocar uma música de fundo. Para essa música vir, eu preciso compartilhar a tela. Eu vou passar o host para você, tá? Vê se dá certo aí. Tá. Pronto, agora você é o host. Vê se você vai embaixo. Chegou. Tá. Já chegou, tá? Só algumas coisas. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir para vocês, a gente vai fazer uma prática de respiração agora, de pranayama, e depois lá na sequência, sem a gente fazer nenhuma interrupção, eu vou guiando vocês para a prática de meditação. Tá. Gostaria de pedir para que você possa estar num lugar que seja realmente silencioso, confortável para você, tá? Se você puder, diminui a intensidade da luz, que eu vejo que a maioria das luzes aqui está aquela luz bem forte, né? Por causa do vídeo, mas se você puder... Peraí, você saiu da tela. Só um minutinho, peraí. Eu tô aqui ainda, hein? Aqui, ok. Pode ir. Tá aí? Uhum. Tá. Então, se você... É só uma recomendação. Você não precisa fazer se não quiser. Tá? Diminui a intensidade da luz, pode ligar um abajur. Sentado. A ideia é que a gente faça essa prática sentado. Se você já está acostumado, já tenha alguma prática com alguma posição de meditação, você pode adquirir essa posição, que é sentando com as pernas cruzadas. É possível fazer na cadeira. O ideal é que você esteja com a coluna alinhada e não encostando a sua coluna em nenhum lugar, tá? A menos que você tenha alguma restrição, e se você já sabe disso, não tem problema. Tá? E nós vamos manter a coluna alinhada. Você pode estar sentado numa cadeira. Sofá não é tão legal porque você vai ficar meio afundado, tá? A ideia é manter o quadril ele encaixadinho, a coluna alinhada.
A Silvia está perguntando se ela pode fazer em Shavasana. Silvia, eu diria que se você quiser muito, pode, mas não é recomendado nesse momento, tá? Por algumas razões. Agora explica isso aí que ela falou, que está falando grego. Explica que é isso. Verdade. A Silvia, ela falou uma palavra aqui em sânscrito. Shavasana é uma posição conhecida no yoga de relaxamento, onde você fica deitado com a barriga para cima. A palavra Shavasana significa posição do defunto. Ah. Nem todos gostam muito desse termo, né? Mas é o termo ideal para alcançar o estágio que nós queremos com o relaxamento. Tá. Então vamos lá, pessoal, todos adquirindo aí a sua postura, coluna alinhada. Gira um pouco os seus ombros para cima e para trás e relaxa os seus ombros. Isso, o pescoço alinhado com a coluna. Se você puder, vá fechando os seus olhos, trazendo a sua atenção para o interior do seu próprio corpo. Nós queremos agora observar a própria respiração. Observe o ar entrando e saindo, sem a necessidade de interferir. E eu já aviso, sempre quando eu falo observe a respiração sem interferir, é muito natural que nós passamos a interferir. Não é tão simples apenas observar, mas não tem problema se você estiver estimulando essa respiração. Deixe ela o mais natural possível e observe o ar entrando e saindo. Eu vou colocar uma música de fundo para a gente conduzir esse momento. Enquanto você observa a própria respiração, nós vamos relaxar completamente o corpo, do topo da cabeça até a planta dos pés. E perceba que para esse relaxamento não é necessário nenhum esforço. Apenas solte e libere o seu corpo, permanecendo apenas com a coluna alinhada, o pescoço e a cabeça. Porém, todas as outras musculaturas que não têm envolvimento com essas devem estar relaxadas. Observe agora
pulmonar, inspirando e expirando profundamente. E você percebe que à medida que o tempo vai passando, você consegue captar mais ar e soltar com maior profundidade. Cada vez que você inspira, mais oxigênio vem para as suas células. E ao expirar, os gases dos quais o seu corpo já não precisa mais são expelidos. Esse processo chamamos de prana, o processo de inspirar, e apana, o processo de eliminar. Prana e apana. Lá na base da sua coluna, mantenha sua atenção. Quando você inspira, você vai imaginar que o ar sobe da base da coluna até o topo da cabeça. E ao expirar, o ar ele desce do topo da cabeça até a base da coluna. Concentre-se neste movimento do ar. Na base da coluna, o primeiro chakra, Muladhara, ou chakra básico. E no topo da cabeça, o sétimo chakra, Sahasrara, ou chakra coronário, a lótus de 1000 pétalas. Vai aumentando a sua capacidade de inspirar e expirar, puxando mais ar na inspiração e soltando até esvaziar os pulmões na expiração. Lembre-se, deve ser confortável esse movimento. Sempre o mínimo de esforço possível. Quando você inspirar, você expande o abdômen e depois a caixa torácica. E ao expirar, relaxa a caixa torácica e depois relaxa o abdômen, como se fosse um balão, inflando e desinflando. E continue mantendo a sua atenção na base da coluna e no topo da cabeça. Quando inspira, o ar sobe do primeiro ao sétimo chakra. E ao expirar, o ar desce do sétimo ao primeiro. Após a expiração, deixe que a sua respiração vá voltando ao normal, sem que você precise controlar agora. Ela flui naturalmente, sem qualquer esforço, e vai dissolvendo a imagem que você criou do ar descendo e subindo a coluna. Apenas observe o ar entrando e saindo. Relaxe a musculatura do seu rosto, ombros relaxados, esteja presente, coluna alinhada. Nós vamos entrar agora na meditação guiada,
que é uma meditação ensinada pelo Muji. Preste atenção ao sentido do ser. É só aqui. Você não precisa criar isso. Este não é um convite criativo. Apenas esteja ciente. Naturalmente, a sensação do ser está aqui. Apenas a sensação do ser. Não é sobre nada mais. Não está a caminho de algum lugar. Não é uma crença. Você já é isso. Há apenas um campo de ser e um silêncio natural, e a quietude está lá. Mesmo que alguns pensamentos surjam, não há nenhum problema agora. Os pensamentos não podem incomodar você. Você não é uma pessoa, não é um objeto. Embora a sensação de uma pessoa possa de alguma forma surgir na sua memória, mas isso deve desaparecer mais distante. Nada precisa atraí-lo, porque você está em seu estado natural. Observe isso. E também notamos que os sentidos estão funcionando naturalmente e sem nenhuma intenção. Não há nada para fazer aqui. E esse espaço, o espaço de consciência, não está buscando por coisas para experimentar. Há uma tranquilidade e contentamento em perfeita harmonia. Não há esforço. Não há a necessidade de imaginação ou de qualquer outra forma de pensamento criativo. Simplesmente você é. Não há necessidade de manter-se em qualquer imagem sobre si mesmo. Nenhuma delas é real. Todas são representações inadequadas do que você verdadeiramente é. Você não está esperando nada. Não há o que esperar. Esteja consciente disso. O sentido de passado, em si, é uma memória, um sentido, uma série de ideias que você não precisa agora. Aproveite a sensação de consciência não misturada. Não há nada para ser. Não há nada para mudar ou consertar. Não há nada para alcançar. Nada para deixar. Nada para segurar. Ninguém para se tornar. E isso sempre esteve aqui. E isso sempre foi assim. O fluxo de pensamentos, emoções e sensações são fenômenos que vão e vêm. O seu ser é como o céu. Independentemente das nuvens, o céu permanece como ele é. Ainda que você pudesse estender seu ser em qualquer direção, olhe, você pode chegar ao fim da sua existência, da consciência. Mais uma vez, lembre-se, você não está esperando nada. Não tem qualquer expectativa. Não necessita. Esse é o estado inteiramente natural para você. Você nunca teve um problema. Você apenas os concebe. Não se envolva em nenhuma imagem como sendo você ou sua. Onde você está agora?
Qual é o seu tamanho? Qual a sua forma? Não há esforço aqui para você. Observe isso. Você não está em outro lugar. Não há necessidade. Nem mesmo a necessidade de se concentrar. Simplesmente você é. Não há nada para se tornar. Você é simplesmente a verdade. Você não pode ser definido. Você não pode ser separado. Não pode ser melhorado. Você não é o você do passado ou o você do futuro. Esteja consciente disso. Ilusões não tocam você. Observe profundamente dentro do seu ser. Você é indivisível, além do tempo, sendo a testemunha da mudança. Você é o imutável. Sendo a testemunha do tempo, você é atemporal. Sendo a testemunha da forma, você é sem forma. Sendo a testemunha do esforço, você é sem esforço. Não há necessidade de acreditar nisso. É bastante claro em seu próprio ser. Não há necessidade de imaginação aqui. Tudo está completo. Não há nada para manter agora e nada para jogar fora. Nada para se tornar e nada para deixar de ser. Abre espaço para reconhecer isso em você. Nós vamos permanecer alguns instantes em silêncio e já retornamos. Muito bem. Devagar, vá abrindo seus olhos, retornando. Você pode movimentar algumas partes do seu corpo, os dedos dos pés, das mãos. Marcela, Oi. quando quiser. Muito bom. Nossa, dá vontade de ficar até amanhã nessa parte. Então, essa foi uma experiência de uma meditação conduzida com essa orientação não dualista, de se auto-perceber como qualquer ideia, né? Essa é você, a sua consciência é a testemunha desse personagem que é formado pelo seu ego, mas que está caracterizado com essa forma que nós estamos manifestando. Sim. Então, a consciência é esse plano de fundo que observa e testemunha todas essas mudanças. É como se você pudesse, como se todos nós fôssemos atores nesse teatro
o que você é não se confunde com o ator. Não tem nenhum problema do ator existir, mas ele sabe quem ele é de fato. Sim. Tentando colocar nós dois aqui, tô me perdendo. Vou deixar assim mesmo. Eu não consigo mais... Eu passo para você aqui, ó. Ah, por Quer ver, ó? favor. Tá. Isso, ó. Vou tornar o anfitrião. Pronto. Tá, agora um minutinho aqui. Deixa eu achar você aqui. Pim. Aí, agora sim. Posso contar só uma coisa interessante também? Claro. O Moody, eu assisti muitas satsangs, né? Satsangs são são palestras que eles dão, né? Para as pessoas sobre a verdade. Satsang seria falar sobre a verdade. Uhum. E numa delas eu acho engraçado porque e tem sempre essa troca, né? Ele abre para as pessoas interagirem com ele. E uma pessoa perguntou numa dessas palestras: mas como é que eu faço depois que eu descubro, né, quem eu verdadeiramente sou, né? Porque ele vai conduzindo assim, que ele vai colocando se você não é o seu nome, você não é história nesse mundo, você não é exatamente esse personagem que nós criamos, né? E ela fala: mas como é que eu vou fazer quando eu vou me apresentar para alguém assim, né? Na rua, no serviço, no trabalho? E ele fala: não, normal. E ela perguntou: como é que você faz? Ele fala: não, meu nome é Muji, eu tenho tantos anos, eu moro não sei aonde, eu faço isso, faço aquilo, mas no fundo, na mente dele, ele sabe que ele não é aquilo. Né? Para o mundo, ele é aquilo, mas ele sabe que ele não é exatamente aquilo. Ele usa como uma ferramenta de manifestação. Isso é tão fantástico, porque eu falo muito isso também nos meus vídeos e nas aulas. Na verdade, a pessoa, quando ela começa com esse processo de limpeza de crenças, existe um medo muito grande de abandonar coisas, porque ela acha: eu vou ter que abandonar tudo, eu vou me separar da minha família, eu vou morar embaixo da ponte. E não é nada disso, é exatamente isso, continua tudo igual, né? Tem um provérbio zen que o cara fala assim: antes da minha iluminação, eu levava água, né? Cortava os legumes e arava a terra. Depois da minha iluminação, eu levava água, cortava os legumes e arava a terra. Tipo, não muda nada externamente, né? Só na mente. Isso é muito legal para as pessoas perderem o medo, né? Dessa autoinvestigação que é tão importante. Nossa, eu queria muito te agradecer, Bruno. Foi muito, muito legal mesmo. Gratidão pela sua presença, por tudo que você trouxe aqui. Acho que daria para a gente ficar falando muito, tem muita coisa para a gente falar sobre esse tema. Gratidão pela sua humildade em compartilhar isso. Foi muito bacana mesmo. Obrigado. E é isso. Sim, muito importante. O seu canal chama Bruno Castro ou Despertar da Consciência? Fala um pouquinho. Deixa eu ver aqui. O do YouTube, né? Isso. Eu tenho um canal, gente, no YouTube, mas eu não sou muito da divulgação, né? Então, aqui... Você tá com a pessoa da divulgação agora. Chegou legal mesmo. Ele chama O Despertar da Consciência Interior. Tá? O Despertar ele é um da canal Consciência assim... Interior. Tá. Ele é um canal despretensioso. Ele não tem... Eu posto só coisas quando elas vêm, né? Então, às vezes eu passo meses sem postar nada, mas já tem algum material lá que pode ajudar nessa, né? São práticas e conhecimentos dessa ferramenta, desse caminho que seria a não dualidade, esse reconhecimento, como disse a Cris aí, né, daquilo que você é. Sim, sim. E também o seu Insta, o pessoal está pedindo aqui. Então, o Instagram é Bruno Castro, deixa eu ver aqui, que a gente nunca olha. Bruno Castro.yoga, não é não? .yoga. Lá, sei mais que você. brunocastro.yoga. Lá. O Instagram é um pouco mais ativo que o YouTube, mas é que o YouTube ele é mais efetivo no ensinamento, porque você vai ouvir, você vai entrar em contato. O Instagram são coisas mais rápidas, né?
Mas Legal. aí tem tudo que eu posto lá sobre yoga, meditação, música, gosto Uma também de coisa que eu música. achei muito legal lá no seu YouTube é a leitura comentada de um livro incrível chamado O Poder do Silêncio, do Eckhart Tolle, porque não é só a leitura. Ele fala sobre também, ele vai explicando, né, tudo que ele passa no livro, e é muito legal isso. Esse livro do Eckhart Tolle, que é O Poder do Silêncio, é um manual de iluminação. Se você quiser iluminar agora, leia esse livro, é muito rápido. Ele Sim. fala de uma forma muito objetiva, é um livro curto desse tamanho, mas que traz condensado todo o ensinamento que eu acredito que vocês já vêm estudando. Claro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas assim, ele traz muito de uma forma muito prática, muito objetiva, esse conhecimento, que eu acredito que vem também do mesmo lugar. Ai, muito legal. Muito legal, Bruno. Gratidão, gratidão. Tem as aulas de yoga Obrigado. também que ele dá, tá, gente? É pelo Insta Isso. dele, para entrar em contato. Obrigada mesmo. Valeu, Obrigada ao pessoal. pessoal. Gratidão a todos. Espero vê-los em breve. Obrigada, pessoal do Escola, que assistiram, que estiveram aqui com essa vibe boa aqui, ajudando a gente também com as perguntas, com a curiosidade, com a consciência e com a presença. Gratidão, anjos. Muito obrigada, gente. Boa noite. Tchau.